Antes do corte, deixa eu te falar da Marques Pan, porque a Marques Pan é a maior fabricante de pão francês, não é mais do Brasil, é da América Latina. Marques Pan, para nós, o pão é sagrado. Agora preste atenção que vem o corte. Eu estou encantado com o meu treinador, já que o principal assunto é treinador no programa até agora. Eu estou encantado. Eu sou um cara, e eu falei aqui semana passada, que acha que o sucesso de um time de futebol, em 70%, está relacionado ao trabalho do treinador. Eu já vi times bons não ganharem por um trabalho ruim, já vi times médios ganharem por um trabalho bom. O Pesolano, e aí inclusive ele foi nos calando. O Pesolano, ele conseguiu um time titular, e eu saudava isso, que nós sabíamos de cor o time titular do Internacional. E esse time produzia, chegava na área o jogo inteiro. E mesmo quando estava numa situação ruim, indo para a zona do rebaixamento, eu combati os meus companheiros aqui dizendo, olha, o trabalho do treinador não é ruim, falta a qualidade dos caras para botar a bola para dentro. Eles diziam, não, tá tudo errado. Não, o trabalho era bom, mesmo quando o time estava mal, porque não era por conta da estratégia de jogo. Pois o Pesolano entendeu que aquela estratégia, por conta da falta de qualidade do grupo, não estava sendo efetiva, e ele rasgou a sua convicção. Ele é um técnico ofensivo. Além de rasgar a sua convicção, montou uma bela estratégia já ali no jogo contra o Santos. E além de tudo isso, ele teve culhão para tirar o camisa 10, capitão e referência técnica do Internacional, que todo mundo torceu o nariz. Tirou contra o Santos e tirou ontem. Porque o Alan Patrick, ele não tem intensidade para um time de saúde que se precisa ter dentro dessa estratégia de jogar de forma reativa, atrás da linha da bola, com alas que atacam e fecham marcando, né? E saída em velocidade no erro do adversário. O Pesolano fez tudo certo. Ele simplesmente pegou o time médio ou medíocre do Internacional, dependendo da maneira como você quer nominar, e encontrou dentro dessas limitações, uma maneira de o Internacional conseguir resultados. O Internacional está jogando bonito? Não está jogando bonito, mas está sendo absolutamente eficiente. O Corinthians não conseguiu jogar ontem. O Yuri Alberto não viu a cor da bola o jogo inteiro. O Internacional foi absolutamente eficiente. O Bernabé e o Vitinho subindo pelos lados com qualidade e fechando. O Bernabé juntava o Matheus Bahia, o Vitinho juntava o Bruno Gomes. Era uma linha de 6 defensores intransponível. O Dorival Júnior estava perdido, estava todo mundo batendo cabeça. Acho que até surpreendidos foram pela impecável estratégia do meu treinador. E aí, quando a estratégia é boa, as individualidades crescem. Nós já estamos tratando dos zagueiros do Internacional como jogadores que estão em boa fase. Claro, agora estão protegidos. O Matheus Bahia também. Uma grande atuação. O Bruno Gomes, grande atuação. O Vijagra está encantando a todo mundo. O jogador simplesmente abocanhou a abertura do meio-campo e está bem em todos os jogos. O Inter está acontecendo por conta da estratégia do treinador. Ninguém vai virar craque. É a estratégia do treinador. Então eu realmente estou encantado com o trabalho do Pesolano. Nem ele se aguentou, ele começou a rir. Baldassi, não força a nossa amizade. Outro dia a gente falava, eu não sou crítico do Pesolano, porque eu acho o Pesolano um bom treinador realmente. Eu só acho que ele demorou a entender que o time e as adaptações que ele devia fazer para o Campeonato Gaúcho eram diferentes do Campeonato Brasileiro. Há quanto tempo a gente fala aqui que não é simplesmente tu tirar o Bernabé. Se o Bernabé não serve por um lado, ele tem alguma coisa que ele é positivo, então tu trabalha para... O que o senhor falava do outro lado? Não, onde se viu eu montar... Tu acabou de dizer isso agora. O Vitinho por um lado, o Bernabé por outro. O time jogou para que o Bernabé pudesse ter uma preocupação menor. O Bernabé fez um gol e parabéns pra ele, só fez, Calma lá, isso né? reduz. Calma lá, ele né? só faz o gol. Ué, saiu da tua boca. Calma Foi lá. tu que disse agora. Tu citou o Vitinho por um lado, o Bernabé pelo outro, jogando bem. Agora já não jogou bem. Cara, sabe... Comenta o Inter, não é minha opinião, Tem uma quem música sabe? que eu acho que é do Chorão, do Charlie Brown Jr. Eu me fortaleço na tua falha, já que tu tá citando trechos de música. Mas o assunto é o Inter, não sou eu. Não, mas é que tu comentou alguma coisa que não existe. Tu tá vendendo o Inter, que ele foi... Pô, a vitória foi estrondosa. Acho que o Pesolano coloca o Inter numa outra situação de Grenal, porque agora ele tem toda uma semana para fazer mais ajustes e ele chega jogando dentro da casa dele, isso tem diferença.
para um Grêmio que jogando dentro da sua casa não conseguiu ganhar do Remo e que tem um jogo de Sul-Americana. Se vai jogar com titular, o Pesolano não tem nada a ver com isso. Eu acho que ele se fortalece. Mas ele readaptou o time e isso é mérito do treinador. Só que não é esse Real Madrid que tá falando. Olha, eu sou pago para falar exatamente aquilo que eu penso e o que eu vejo, tá, Meneghetti? Internacional tem que ver o jogo com 2 olhos ontem. Boa. O olho da vitória, que é muito importante, vencer fora de casa é sempre bom, o Campeonato Brasileiro ele é feito de quem pontua, e isso é fundamental. Tu tem que olhar por esse prisma pela primeira vez. Mas existe o outro prisma. O Internacional enfrentou um time em que o Corinthians e os jogadores do Corinthians tinham uma outra ideia de jogo, que era o não jogar. Em que Não entendi. o técnico Dorival Júnior já não fazia mais parte do ambiente dos atletas. Não, né? Aí tu vai ter que procurar um terceiro olho, então, porque aí tu vai tirar o mérito do Internacional. Vai ficar melhor! Pelo amor de Deus. Ficar melhor! Vai lá. Não, eu tenho um amigo que só tem um. Já também não viu o jogo, então. E, cara, o Inter tem que entender que enfrentou esse adversário. Tá, mas tu acha que o Corinthians, os jogadores entregaram o jogo? Eu acho que o Corinthians não jogou. Acho que o Corinthians não jogou. Eles foram encaixotados, Diogo. Eu não vi isso. Eles foram porque... encaixotados Não, pelo respeito. sistema do Pesolano. Cara, porque caiu o Dorival, né? Eu ouvi toda a tua explanação e eu Diogo, respeito a tua explanação. Não, Tá, eu não- Diogo, eu sei o que tu quer dizer, eu vou dizer por ti, porque tu não tá com coragem de dizer. O Diogo quer dizer Mas eu que tô dizendo que que o eu Corinthians consigo. foi o Corinthians que perdeu o E jogo não e não foi o Inter o que Inter que ganhou. ganhou. Mas É isso que tu quer Tá, dizer. tu quer dizer fica isso, enrolando. Eu tô chegando lá, mas não consigo. Então, eu Zé, digo, o Corinthians perdeu o jogo, gente. Tá. Não Por foi o que, Inter que ganhou. por que quando o Grêmio ganha um jogo, não tem nada tu a ver não com o faz... Grêmio. Não, eu tô te fazendo uma pergunta. Tu pediu pra concluir, né? Eu tentei fazer com que as avestruz aqui não atrapalhassem o teu raciocínio maravilhoso, que para o programa é ótimo. Não, é que eu não Por que consigo. quando o Grêmio ganha um jogo, tu nunca tem essa ótica? O Grêmio ganhou porque o time quis perder. Quando acontecer, eu vou dizer. É simples, Não. eu só posso dizer quando acontecer. Mas aqui no game nunca acontece, né? Não acontece, claro que acontece. É só que tu não até viu aqui mérito tem no isso Inter, aqui. então? Mas eu não disse isso. Não, gente. não. No momento, o Internacional ganha um jogo do Corinthians com autoridade, que o Corinthians É que não teve autoridade. não pisca, tem uma outra chancezinha próximo ao gol. É isso. E tu chega e diz assim, não, os jogadores do Corinthians entregaram pra derrubar o Dorival Júnior, é o que tu tá sugerindo aqui. Eu posso dizer isso, né? Hã? Eu posso dizer isso, né? Tu diz o que tu quer e eu tô te isso, rebatendo. então, é que eu acho que o Corinthians... Tô te rebatendo. Eu acho que o Corinthians jogou a menos. Eu acho que a tua do tese é um poderia. absurdo. Tudo bem? Absurdo, assim. Uma Já coisa fez assim, vários absurdos e eu gosto. Claro! E tu diz aqui, Entendeu? inclusive. É isso. Cara, eu acho que o Corinthians jogou a menos na partida de ontem. Jogou a menos porque o Inter jogou a mais. Não acho que o Inter jogou a mais. Acho que o Inter fez um jogo ok, bem ok, e tá bom, e tem que fazer mesmo, né, partidas assim, conquistar resultados. E eu acho que esse é o prisma importante. O Inter conquistou um belo resultado, não dá para desconsiderar, contra um adversário que tinha Não é que conseguiu um bom resultado. O Internacional utilizou uma estratégia Não em campo acho. que foi muito boa. Ah, tu não acha? Não acho. Não foi uma boa estratégia? Não, eu acho que a estratégia baseado naquilo que o adversário Claro. tinha para entregar Ou foi o seja, que o Inter conseguiu. qualquer estratégia que o Inter usasse, o Corinthians ia entregar o jogo pro Internacional. Ontem baseado... Ô, Diogo, é que a sério gente tem que mesmo, acompanhar cara. futebol, né? Eu já disse isso, não é acompanhar futebol, tu Diogo. não vê Tu não os jogos, consegue não essa ser coisa. clubista. Não, consigo, Tu não consegue sim, nunca não ser consigo. clubista, cara. Cara, assim, ó, tenta não me diminuir dando Não argumentos. tô te diminuindo. Tu tá tentando Tô me diminuir. te dizendo que a tua tese é fraca. É que assim, ó, tu não vê... Tu eu não diminuo. Tu é um grande cara que não é muito apaixonado pelo Grêmio e não consegue Não, é que raciocinar. assim, é que tu não vê jogos de futebol, eu não tenho culpa disso. O Corinthians fez um jogo Isso não é diminuir minha opinião. Não, é que tu quer me diminuir, eu vou te diminuir Tá bem, também, tá entendeu? bom. O Corinthians fez um jogo contra o Fluminense no meio da semana, em que o discurso externo de todos que acompanham o Corinthians é de que os jogadores do Corinthians contra o Fluminense fizeram corpo mole e enfrentaram... Opa, mas então tu tá dando um passo a mais. Tu Pô, tá mas o dizendo jogo que os jogadores anterior, do gente. Corinthians entregaram o jogo. E tu quer que eu leve a sério. Que o Inter não tem mérito, os jogadores que entregaram pra derrubar o Dorival. Ah, tá bem. Ah, Assim, ô Diogo. entende o jogo, Não, não cara, é. Que aí entende não o dá nem pra contexto. respeitar. Ah, É que aí não dá então, nem pra respeitar. É que tu não tem nenhum Porque argumento, tu tá me desrespeitando. Não, olha eu tô só. te dando um argumento aqui, cara. Não, tu não tá dando um argumento. Tu Ah. diz que eu não vejo o jogo. Ou Sim. quando tu diz que eu não vejo o jogo... Tu me chama de clubista, então eu falo o que eu Quando quiser tu pra diz ti. que eu não vejo o Simples. jogo, tu tá querendo dizer que tu vê e tu tem condições de fazer uma análise. É isso? Aí tu vem aqui e diz que os jogadores entregaram coisa que tu não tem como provar, Cara, não é um tem como botar no contexto, papel, cara. não tem... Desculpa, Diogo, agora ficou furado Não, demais é que é o um negócio. contexto todo do Corinthians, mas tu acha que o Inter tá bem e fez um jogo a ponto de ganhar do Corinthians, que vai ganhar todos os jogos daqui pra frente? Fica com a tua visão. Eu disse Tá tudo isso em algum certo. momento? Não, eu tô dizendo pra ti. Eu disse isso em algum momento? Eu tô dizendo Eu isso tô pra dizendo ti. que a Pega pra ti e estratégia- leva daqui pra frente. Eu analisei o jogo. Essa é a nossa diferença. Eu analisei o Grêmio há pouco, eu consegui analisar com racionalidade. Tu não consegue que analisar bom, o Inter tu é com bom, racionalidade. tu é bom, não, parabéns não é pra ti. isso, É, não é é isso. isso que tu quer dizer. Tu simplesmente... Então pega pra ti. A única coisa que está sendo colocada Ah. aqui, pelo
pelo menos o que eu disse, é que o técnico do Internacional utilizou uma estratégia impecável e trancou o Corinthians. O Corinthians tentou jogar o tempo todo. Eles se mataram pra jogar e não conseguiram. O Yuri Alberto tava cabeçado em todo mundo e não conseguia passar por ninguém. Parabéns. JB. Vamos lá, Meneghetti. Avançando aqui na situação, eu acho que o grande mérito de tudo que está acontecendo é, obviamente, do Pesolano. Se a gente for pegar um recorte dos últimos 12 pontos, o Inter conquistou 10 e tinha total condição de ter feito os 12 pontos, porque o empate contra o São Paulo, eu ainda penso que tem que ser lamentado, o Inter deveria ter vencido aquela partida. Isso só acontece porque o treinador do Inter tentou chegar aqui e se fosse um cara que faz receitas, se ele trabalhasse lá na Marquespan para fazer aqueles bolinhos maravilhosos da Marquespan, ele ia chegar e ele ia dizer, não, peraí, eu quero aqui fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, colocar brigadeiro em cima e vai ser uma coisa linda, maravilhosa e a gente vai no Internacional fazer um negócio perfeito. Não, ele viu que ele não conseguia. E nos primeiros 6 jogos, 2 pontos, liga o alerta, ele diz, olha só, os ingredientes que eu tenho aqui dá para fazer um bolo de milho, mas eu vou fazer o melhor bolo de milho que eu consiga fazer, o melhor bolo de fubá que eu consiga fazer. E é isso. O Internacional não é um time que vai conseguir, ou pelo menos não neste momento, está pronto para conseguir jogar propositivo como ele queria. Mas o Inter está se provando um time que sabe sofrer, sabe ser resiliente, que sabe jogar com linha de 3 zagueiros, com linha de 5 na defesa, com 2 linhas de 4 como foi ontem, que sabe ter alguma variação e vai fazer o seguinte, olha, nós vamos impedir o adversário de fazer o gol e num escape o gol do Inter vai acontecer e é o que está acontecendo. E por isso este é o mérito do Pesolano. O jogo foi horrível, o jogo foi sofrível. Se o cara não é nem corintiano, nem colorado e viu o primeiro tempo daquela partida, o cara pensou assim, domingo de noite, vou ligar aqui na TV, tá passando um joguinho, abriu uma cerveja, o cara foi ver, eu acho que aos 30 minutos do primeiro tempo ele desistiu, disse assim, eu vou ver uma série, vou ver qualquer coisa. Futebol foi ruim. Mas o fato é, o Pesolano entendeu que ele não vai conseguir apresentar grande futebol, mas ele vai conseguir ter resultado para hoje estar com 12 pontos. Eu discordo frontalmente da opinião do Diogo Rossi, que os jogadores do Corinthians teriam entrado com a intenção de derrubar o Dorival Júnior. Eu acho que o Corinthians tem dificuldades, é um time que passa por um processo de desorganização tática visível e isso faz com que jogadores com boa capacidade técnica acabem não rendendo aquilo que se espera. Então eu não concordo. Acho que o Internacional fez uma partida ao longo de todo o jogo muito parecida, e eu lembro que eu discuti com o Diogo do primeiro tempo com o São Paulo, de uma aplicação tática de um time que menos quer jogar e mais quer não deixar o adversário jogar. O Inter foi assim no primeiro tempo com o São Paulo, não conseguiu ser assim na segunda etapa e acabou cedendo o empate. E talvez tenha dado um pouco de campo a mais para o São Paulo. Também é verdade que o São Paulo é melhor organizado, que tem melhores individualidades do que o Corinthians. Mas este é o mérito do Pesolano. E acho que é um mérito dele, dos seus parceiros de comissão técnica, eu incluo aí o coordenador técnico, o diretor técnico, o Abelão, de entender o seguinte, o nosso time tem limitações, o nosso time vai jogar para buscar pontos. E o Internacional, no meu entendimento, foi para buscar um pontinho contra o Corinthians, o que já seria ótimo, para depois tentar os 3 pontos jogando em casa. O Pesolano disse, ele está ainda com aquela derrota no 3-0 no Granal do primeiro jogo decisivo do Gauchão entalada, quer ganhar o jogo e tal. Então acho que era essa a estratégia, era vencer o São Paulo, não foi possível, empatar com o Corinthians e tentar vencer o Granal. Ele conseguiu melhor. E vai conseguir melhor, como vai ter dificuldades em alguns jogos do estádio Beira-Rio. Porque o Inter não será mais um time, pelo menos por enquanto, tão propositivo quanto foi nos primeiros jogos da temporada, é verdade, do que no Campeonato Regional. Agora eles entenderam, nosso time é ruim, é como quem diz assim, nosso time é ruim, vamos jogar para não tomar gol. Quando der para dar uma escapada para fazer um gol, a gente tenta fazer. Este é o mérito Pesolano. Mas aí eu te pergunto, essa estratégia foi ontem. Como é que o Inter vai jogar o Grenal? Como é que tu imagina? Tu acha que o Alan Patrick não vai jogar o Grenal? Mas aqui, ó, tá jogando os a últimos saída do Alan Patrick foi dita aqui nesse espaço. Eu falei, Alan Patrick sai do time. E vou dizer agora, acho que volta pro time. Eu também acho. O Alan Patrick, gente, volta pro time. Claro, cada um de nós tem uma opinião. Eu não sei, tá? Não me entendam mal. Eu não sei se a do Diogo não tá tão distante assim pela forma que a gente viu depois, inclusive a reação de alguns jogadores do Corinthians, né? Que eles estavam realmente... Mas isso não tem nada a ver com o Inter. Eu acho que são 2 pontos.
Se o Corinthians entrou em campo com os caras sem vontade, problema no Corinthians. O Pesolano foi lá e fez a parte dele. O Inter tinha que ir lá e ganhar. Então, eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem a situação de que o Corinthians pode... o Corinthians não estava afim do Dorival. Isso é uma coisa. Eu tô indo pro outro lado. Eu não tô tirando o mérito do Inter, até porque é uma vitória importantíssima. Eu quero poder chegar lá na arena do Itaquera e que o Corinthians esteja sem vontade e que os caras estão bravos com o novo treinador e eu quero ganhar o jogo. Acho que é outra coisa.